amados irmãos e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, na alegria de estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, queremos meditar o trecho evangélico de Marcos 9, 30 a 37, texto proclamado na liturgia de hoje, dia 25 de fevereiro, terça-feira da 7ª semana do tempo comum. O texto que nós proclamamos é estruturado a partir de dois atos de Jesus. No primeiro ato, Jesus anuncia pela segunda vez no relato do Evangelho de Marcos a sua paixão. Jesus diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Este anúncio é seguido por um ensinamento no qual Jesus esclarece as consequências deste caminho da cruz. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, o servo de todos. Centremos primeiramente nossa atenção sobre este primeiro ato de Jesus proclamado, o segundo anúncio da paixão. Interessante notar que o anúncio se faz no caminho. O texto é impreciso quanto ao local onde o anúncio da paixão é feito e quanto ao destino para o qual Jesus e seus discípulos caminhavam. A imprecisão geográfica e a intimidade evidenciada pela nota narrativa do evangelista, ele não queria que ninguém o soubesse, nos mostra que é somente no caminho e na experiência de convivência com o Mestre que os discípulos aprendem o verdadeiro significado da paixão. É no caminho e na intimidade com o Mestre que a paixão adquire o seu pleno significado. O anúncio da paixão em si tem uma dimensão globalizante. Diferentemente do primeiro anúncio, no qual o Filho do Homem será rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e escribas, no segundo anúncio, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Agora, não se trata apenas dos chefes religiosos que serão os responsáveis diretos da morte de Jesus. Trata-se de todos aqueles que se opõem ao caminho da cruz anunciado por Jesus. De fato, este segundo anúncio nos parece fazer eco à advertência que Jesus havia feito a Pedro logo após este se opor ao caminho da cruz traçado por Jesus. Com efeito, Pedro pensava como os homens e não de acordo com Deus. Será necessário, pois, para cada discípulo e discípula do Mestre pensar de acordo com Deus, assumindo o caminho da cruz traçado por Jesus. É esta a exigência, pois é preciso que cada um tome sua cruz de cada dia e siga o Mestre. Ora, os discípulos ainda precisarão aprofundar o significado destas palavras. Estão no desconhecimento e na total ignorância. Permanecem paralisados pelo receio de confrontar-se ao caminho da cruz, pois tinham medo de perguntar. Os discípulos parecem estar perdidos em falsas ilusões e ambições. De fato, estabelecendo um claro flagrante, o relato nos diz que um contraste, na verdade. O relato nos diz que, mesmo após o anúncio da paixão, os discípulos se perdem pelo caminho discutindo quem era o maior. Diante da paixão do Mestre, uma discussão ilusória. Ilusão e tentação que são sempre presentes no seguimento a Jesus. Diante disso, eis o segundo ato de Jesus proclamado no texto litúrgico de hoje, o ensino sobre a verdadeira grandeza. Jesus nos diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, o servo de todos. Tal ensinamento é ilustrado por um gesto de características muito simbólicas. De fato, colocando uma criança no meio deles, Jesus coloca seus ambiciosos discípulos diante de um ser frágil para relativizar a ilusória ambição da grandeza. Eis que a grandeza verdadeira do discípulo se realiza no acolhimento dos que são mais frágeis e com os quais o Mestre se identifica plenamente. Assim, se o discípulo quer realizar a ambição de ser o primeiro, deverá, antes de tudo, assumir o papel de servidor de todos, sobretudo das pessoas consideradas mais insignificantes, frágeis,
da sociedade. É acolhendo tais pessoas com as quais o Mestre se identifica que acolheremos o próprio Deus. Assumamos, pois, dia após dia, o caminho da cruz, que é sinônimo de serviço aos mais frágeis, aos mais pobres da nossa sociedade. Lutemos contra a ilusória busca de grandeza, para não nos alinharmos às ambições mundanas e nos tornarmos inimigos da cruz de Cristo. Nos mantenhamos firmes na esperança, certos de que o caminho da cruz nos conduz à plenitude do serviço e do amor. Boa meditação a todos.